Começou, pode ir. Bom, boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou aluno de doutorado, pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. A gente vai discutir um artigo hoje que fala sobre o foco, né, da nossa linha de pesquisa, que é exatamente o aumento do DNA mitocondrial, né, no plasma em pacientes HIV positivos. Esse artigo, o título é Aumento da replicação do DNA mitocondrial em vesículas extracelulares do plasma. A gente nunca falou aqui sobre essas vesículas extracelulares, né? A gente sempre falava em DNA livre e DNA dentro da célula. Foram essas as duas situações que a gente viu nos artigos até aqui, né? E agora eu estou trazendo um estudo, né, e uma linha de pesquisa, na verdade, dessa pesquisadora que a gente vai mostrar a foto dela e de onde ela é, que ela estuda essas vesículas extracelulares, né? E aí esse artigo trata disso, mas dentro do nosso contexto, né, de aumento do DNA mitocondrial em pacientes com HIV. E aí eu trouxe esse artigo para a gente discutir. A revista International Journal of Molecular Science é uma revista A2, tanto na medicina 1 quanto na medicina 2. Então, um conceito Qualis bom, né? Um conceito Qualis que a gente considera uma revista de alto peso, né? Fator de impacto 6.2, também um fator de impacto bom, relevante, né? E o artigo de 2023. Essa revista ela não trata só de HIV, não é uma revista específica de infectologia, nem é uma revista que trata de mitocôndria, né? É uma revista que trata de temas amplos, né? Molecular Sciences, então tem artigos de diversas naturezas, e esse é um desses artigos, né? Nessas revistas, esses autores já publicaram outros artigos semelhantes a esse, ou derivados, né, dessa linha de pesquisa, e aí a gente pode depois trazer outros estudos, né, que a gente achar interessante também a partir dessa revista, e é uma revista que eu achei interessante para a gente focar, de repente, no nosso estudo, já que a gente está falando, né, de uma molécula de DNA, enfim. Então, é uma revista que pode ser interessante para a gente no futuro. Revista de alto impacto, é paga, né? Eu não consegui identificar o valor, mas é paga para publicar e a gente precisa estudar como uma das possibilidades. Bom, os pesquisadores, né, dessa linha de pesquisa estão principalmente na Universidade de Laval, no Canadá, em Quebec, né, é uma província lá de Montreal, da Grande Montreal, no Canadá, ali na beirinha dos Estados Unidos, uma região bastante industrializada, né, bastante rica economicamente, a ciência também bastante desenvolvida, apesar de não ser uma cidade tão habitada quanto as cidades dos Estados Unidos, né, ou de outras grandes metrópoles, é porque o Canadá não é tão habitado quanto os Estados Unidos, por exemplo, mas tem grandes pesquisadores, e nessa área de vesículas extracelulares, né, há uma pesquisadora ali na Universidade de Laval e um grupo que pratica esse tipo de estudo. Aí uma foto da universidade, fica utilizando o próprio site da universidade, uma cidade bastante bonita, né, Quebec fala francês, 90% dos habitantes falam francês, uma pequena parte fala inglês, mas na verdade todos se comunicam, né, na língua universal, que é o inglês, né? E aí, Burkina Faso, na África, onde os dados foram coletados, na verdade, né, em 5 centros hospitalares ou de saúde em Burkina Faso, que é um país do noroeste da África, um país pobre, um país que viveu guerras civis até as últimas décadas, né, e vive aí burburinhos com guerras há bastante tempo, mas tem lá centros de tratamento da AIDS bastante, não desenvolvidos tecnologicamente, mas com práticas de saúde bastante desenvolvidas, né? Então, eles têm lá, por exemplo, um centro que trata só de mulheres trabalhadoras do sexo, ou profissionais do sexo, que é um dos nossos grupos aqui desse estudo. Depois, um outro centro que trata de homens que fazem sexo com homens. Depois, um outro centro de mulheres em geral. Então, eles têm, apesar de ser compartimentalizado, né, o tratamento da AIDS lá em Burkina Faso, eles conseguem alcançar um grande número, uma população muito grande, porque a realidade de saúde, a realidade sociodemográfica deles é muito diferente da nossa e muito mais ainda de um país de primeiro mundo como o Canadá. Então, o pesquisador principal desse estudo é o Wilfred Wenceslas Bazier. Ele é um aluno de doutorado, né, orientado pela professora Caroline Gilbert. Ele estuda vários assuntos relacionados ao DNA mitocondrial e a essas vesículas que a gente tem falado, que a gente vai falar nesse estudo,
né? E a orientadora dele, que é a professora titular da Universidade de Laval, no Canadá, que dirige lá o grupo e faz a pesquisa com vesículas extracelulares, né? Então, ela já estuda há bastante tempo, não só essas vesículas, como outros tipos de... A gente vai falar das modalidades de vesículas, né? Que ela cita nesse estudo que eles citam, né? O Bazier já fez vários outros artigos, ele cita no próprio estudo vários outros artigos de autoria deles, né? Nessa área, e pode ser um grupo interessante para a gente focar também nossas pesquisas, enfim, daqui para frente. Isso eu tirei de um outro artigo que eles citaram, não é exatamente desse artigo, essa figura, mas ela mostra, está bem desfocada aqui, né? Vocês não vão conseguir ver. Mas ela mostra as origens, né, dessas vesículas extracelulares, né? Primeiro, os exossomas, e segundo, as microvesículas. Né? Os exossomas são menores, de 50 a 100 a 150 nanômetros, e as microvesículas de 50 a 500 nanômetros, podendo chegar até 1 micrômetro. E aí os tipos, né, os tipos de vesículas que existem, os exossomas, proteassomas, tolerassomas, dexossomas, e as microvesículas, outros tipos de nomes, de nomenclaturas, né? Neurosferas, corpos apoptóticos, vesículas micropartículas, enfim. Então, a primeira diferença que tem entre esses dois tipos principais de vesículas é o tamanho, né? Os exossomas são menores e as microvesículas são maiores, e a origem, de onde que elas vêm. E aí, nessa letra B, tem aqui um esqueminha mostrando como que essas vesículas se formariam, né, de dentro da célula e iriam para o plasma, para o sangue. Primeiro, o brotamento, que são as microvesículas, simplesmente brotariam da membrana plasmática, formando essas microvesículas, que são as maiores. Né? E a segunda origem seria por esse microvesícula... multivesicular, endossoma multivesicular. Aí ele teria várias vesículas aqui, depois ele formaria, em contato com a membrana plasmática, geraria esses exossomas que são menores. E aí depois, ao longo de todo o estudo, ele vai fazer uma diferenciação entre essas vesículas maiores, que surgem simplesmente por brotamento, e essas que têm esse endossoma multivesicular e depois gera esses exossomas quando chega na membrana plasmática. Quanto ao conteúdo dessas microvesículas, tanto as maiores quanto as menores podem ter diversos tipos de substâncias. Então, ele fala aqui na letra D, os diversos componentes que podem estar dentro dessas vesículas. Lipídios, líquidos, proteínas de adesão, enfim, células de type específico de proteínas, ácidos nucleicos, enfim, sinalizadores moleculares, material citoplasmático. Dependendo, né, de onde ela veio dentro da célula, ela pode ter diversos tipos de conteúdo, inclusive o DNA mitocondrial. É um dos conteúdos que podem estar presentes, que pode estar presente dentro dessas microvesículas ou dentro desses exossomas. Aqui ele mostrou uma microscopia eletrônica, né, com as vesículas em forma de copo, aqui a criomicroscopia eletrônica, enfim, para comprovar, né, a formação dessas vesículas dentro da célula. E aí eles discutem inicialmente, na introdução, e nesse outro artigo, que a referência está aqui do lado, sobre a função dessas microvesículas, né? Que elas, antigamente, nas últimas décadas, eram consideradas inertes ou simplesmente carregadoras de lixo, como eles chamam, waste carriers, né? Elas simplesmente carregariam materiais de dentro da célula para o sangue e depois não teriam nenhuma utilidade. E hoje já entende-se que essas microvesículas têm um papel de sinalização, de levar material de uma célula, talvez, para outra célula, ou de uma célula para o sangue, enfim, e ter uma repercussão no metabolismo, ou algum desfecho que pode ser interessante, e é interessante em diversas doenças, especialmente as doenças crônicas. Então, o estudo de microvesículas não serve só para o HIV, ele serve para diversas outras doenças crônicas. E aí ela fala, no slide seguinte, sobre essas microvesículas que são secretadas de todas as células, né, do nosso organismo. Eram consideradas waste carriers, como eu falei, mas hoje já se tem entendimento de que elas são células fazem troca, né, entre componentes de um lugar para o outro, de uma célula para outra. E aí ele cita como exemplo a possibilidade, por exemplo, de transferir o DNA mitocondrial de uma célula para outra
que tem disfunção mitocondrial e essa outra célula voltar a ter uma função mitocondrial melhorada ou aumentada por conta dessa transferência por essas microvesículas. Aí é um assunto que a gente não tinha discutido até aqui. Então, a sinalização, veículos de sinalização na homeostase, em processos patológicos, e também tem diversas cargas, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, enfim. Podem desempenhar diversas funções em diferentes condições. De repente a pilha está fraca. Então, soltou. E essas microvesículas no HIV? O papel dessas microvesículas no HIV já tem sido estudado, como eu falei para vocês, esse grupo já publicou outras coisas sobre esse assunto, né? Então, a comprovação de que elas existem já foi feita, a comprovação de que elas têm funcionalidade nas doenças crônicas também já é bem estabelecida, e a comprovação de que elas têm aplicabilidade no HIV também já é estabelecida. O que não é estabelecido, o que é novo, né? Elas estão implicadas na replicação viral e na resposta imune. Tanto na carga viral, né, dos pacientes, quanto na resposta, níveis de CD4, níveis de CD8, essas microvesículas podem interferir. E o DNA mitocondrial, que pode estar presente nessas vesículas, como a gente falou, ainda é um terreno inexplorado, como esses autores falam. Tanto em relação ao seu aumento e redução, como a gente tem estudado até aqui, em função de diversos fatores, quanto em relação a essas microvesículas. Ainda é um terreno inexplorado. Esse é um artigo de 2023, né, desse ano, e que foi aceito no ano passado, enfim, mas que fala que esse ainda é um terreno em ascensão, uma possibilidade de novas descobertas a respeito do DNA mitocondrial dentro dessas microvesículas. E aí, mais uma vez, a mitocôndria, né, como centro do nosso estudo, o DNA mitocondrial em 100 a 1000 cópias, né, nas células humanas, o que representa em torno de 1% do conteúdo nucleico, dos ácidos nucleicos. O que é pouco. É pouco, né, menos que 1%, mas pode sim interferir em diversas ações do metabolismo e gerar diversos desfechos no nosso organismo. A mitocôndria em pacientes vivendo com HIV, a gente já estudou, e ela tem um estado disfuncional, né, com relação à sua capacidade de gerar ATP, né, de promover a sua ação fisiológica, né, ela tem uma disfuncionalidade, isso pode gerar aumento de radicais livres, como a gente falou no último estudo, né, liberar o seu material no plasma, enfim, diversos desfechos que podem acontecer com uma mitocôndria disfuncional, e isso é fato no HIV. Né, isso ocorre em pacientes com HIV, independente de serem tratados ou não, a gente já viu isso. Há um grau maior ou menor de disfuncionalidade, mas todos os pacientes com HIV que têm alguma carga viral têm essa disfuncionalidade. A alteração do seu potencial de membrana, liberação de espécies reativas de oxigênio, diminuição da produção de ATP, perda de massa e depressão do DNA mitocondrial. Isso a gente já viu nos outros artigos. E aqui eu trouxe uma figura, também não é do artigo deles, mas eu achei interessante a gente trazer, porque ele vai falar em seguida sobre terapia antirretroviral, e a gente nunca trouxe um mapinha aqui mostrando, né, as diversas classes, né, de antirretrovirais. Eu achei interessante trazer nesse momento, porque ele vai falar muito em seguida sobre cada classe, né, de antirretrovirais. Então aqui mostra a célula, né, a célula humana que está sendo infectada, né, o vírus do HIV, se ligando ao receptor de CD4 ou ao correceptor CCR5. O Maraviroc é uma droga que é usada até hoje, se liga a esse receptor CCR5, e assim ele promove a entrada do vírus na célula. A influvirtida não é mais utilizada por conta de comodidade mesmo, ela é uma droga que era feita subcutânea, 2 seringas por dia. Então o paciente saía da farmácia com uma caixa desse tamanho, escrito Fusion, que era o nome do negócio. Todo mundo sabia que o cara tinha AIDS, além do que ele tinha que ser furado 2 vezes por dia. Então a adesão à terapia reduziu substancialmente, apesar da eficácia da droga. Ela é muito eficaz, segura, porém caiu em desuso por conta disso. Então esses 2 inibidores de fusão promovem, como o próprio nome diz, a entrada do vírus na célula, a fusão dele com a membrana plasmática e entrar. Uma vez que o vírus adentra a célula, né, o RNA viral, o HIV é um vírus de RNA, né, por conta da transcriptase reversa, o RNA é transformado em DNA viral.
E o DNA viral, por sua vez, precisa se integrar ao DNA da célula para que haja replicação. Ele não consegue se replicar sem o DNA do hospedeiro, né? Sem entrar no núcleo do hospedeiro. Para ele entrar no núcleo e gerar replicação desse DNA, ele precisa de uma enzima chamada integrase, né? Que faz exatamente essa integração do DNA viral ao DNA do núcleo, DNA do hospedeiro. E aí existem drogas que são os inibidores da integrase. Aqui está o raltegravir, não tem o dolutegravir porque essa figura é anterior ao dolutegravir, mas o que a droga, né, o foco hoje é exatamente o dolutegravir, promove a inibição da integrase com muita eficiência, com muita eficácia e com poucos efeitos colaterais e adversos, né? Por isso que é uma droga bastante utilizada, com modalidade posológica, uma vez ao dia só, enfim. E aí, as drogas que são as drogas mais conhecidas, né, são os inibidores da transcriptase reversa, que é a principal enzima aqui do vírus, HIV, né? Análogos de nucleosídeo e não análogos de nucleosídeo. Os análogos de nucleosídeo, né, por terem essa característica de analogia à pirimidina, às purinas, enfim, eles entram, né, na replicação, na transformação do RNA em DNA, impedem essa replicação, impedem que essa replicação aconteça por entrar em um lugar mesmo, né? Substituírem esses nucleosídeos e aí impedir a transformação da cadeia final, a geração da cadeia final. Além disso, essas drogas, análogos de nucleosídeo, inibem a gama-polimerase, né, que é uma enzima também importante na replicação do DNA. Essa inibição da gama-polimerase é que traz uma série de efeitos adversos, né, ao organismo humano por conta da inibição da gama-polimerase também, nossa, além da enzima viral. E aí os efeitos colaterais, que são prejudiciais. E os não análogos, os inibidores da transcriptase reversa não análogos nucleosídeos, tem alguns exemplos aqui, eles não promovem inibição da gama-polimerase. Porém, também geram disfunção mitocondrial. Não só os análogos, mas também os não análogos geram disfunção mitocondrial. E aí, uma vez que o DNA viral é replicado, né, ele sai do núcleo, né, gerando o RNA mensageiro ou o RNA, que vai integrar o novo vírus, né? E aí essas proteínas, junto com o RNA viral formado, vão formar um novo vírus e ele vai brotar, né, gerando um vírus maduro, né, pronto para infectar outras células. Na verdade, ele ainda não está pronto, porque no final aqui desse processo tem uma enzima chamada protease, que faz a clivagem, né, de proteínas maiores em proteínas menores e funcionais, que vão gerar novas integrases, novas proteases, novas gama-polimerases. E aí essas proteases são inibidas por essa classe de drogas chamada inibidores da protease. E aí eles inibem, impedindo que esse novo vírus seja maduro ou amadurecido, ou capaz de infectar outras células com sucesso. Então essa classe é uma classe bastante importante, é a classe que está associada com dislipidemia, como a gente já falou, mas é uma classe bastante importante e ainda muito utilizada. Então, tanto os análogos de nucleosídeo, não análogos de nucleosídeo, inibidores da protease, geram disfunção mitocondrial. Todos eles. Os análogos de nucleosídeo, de forma mais conhecida, por conta da inibição mais forte, a inibição da gama-polimerase. E os inibidores da integrase são aqui, uma classe de drogas que hoje é considerada uma classe mais segura, né? Mais segura e mais eficaz, tanto é que o dolutegravir é a primeira escolha para qualquer tipo de paciente. A não ser paciente que tem tuberculose, aí está mudando para o raltegravir, mas enfim, a primeira escolha é o dolutegravir. Então, uma vez que a gente conhece essas classes, né, e como que elas atuam no ciclo de replicação do vírus, a gente consegue entender. Na verdade, esse slide era para estar antes, né? Ele fala da liberação do DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial liberado por estresse, apoptose, circula como DNA mitocondrial livre, transferido entre as células, mais concentrados nas vesículas. Isso aqui que é uma informação nova para a gente, né? O DNA mitocondrial está mais concentrado nas vesículas ou nas microvesículas do que associado ao plasma, do que livre no plasma. Isso talvez nos ajude a entender
aquele artigo que a gente estudou lá atrás, que falava que, na verdade, o DNA mitocondrial diminuía, né, em pacientes com HIV, em pacientes com a carga viral aumentada. E aí a gente entendeu em que sítio que estava sendo retirado aquele DNA mitocondrial. É no plasma livre, é dentro da célula, é nesse tipo de microvesícula. Então, isso é uma coisa que pode nos ajudar a elucidar porquê das discrepâncias entre os estudos. Na verdade, não são contradições, né? São contextos diferentes. Eles fazem parte desses danos, né, como a gente já falou, padrões moleculares associados ao dano, e contribuem para o aumento da atividade imune, do estresse oxidativo, resposta inflamatória, como a gente já tinha falado também. Então, que objetivos que esse grupo de pesquisa teve com esse estudo? Investigar a possível relação entre o DNA mitocondrial dentro dessas microvesículas e a saúde de pacientes vivendo com HIV. Correlacionar, que é também uma grande parte do nosso estudo, né? O DNA mitocondrial relacionar com a saúde de pessoas vivendo com HIV. A metodologia, ele fala, o modelo desse artigo, dessa revista, a metodologia no final, né? Mas eu trouxe para esse momento, para que a gente tivesse uma linha de raciocínio. Então, ele estuda a relação dessas microvesículas no plasma, tanto as frações largas ou grandes, quanto as pequenas frações, como a gente falou. As frações grandes são aquelas microvesículas e as pequenas, os exossomos, né? De acordo com a origem que a gente viu naquela figura inicial. Os pacientes infectados, 196, pacientes sem HIV, do controle, 53, 5 centros de pesquisa em Burkina Faso, todos com termo de consentimento assinado, não coletado, né? Esses 5 centros, como eu falei para vocês, eles são compartimentalizados, né? Então, um centro estuda mulheres profissionais do sexo, no outro, homens que fazem sexo com homens, no outro, homens em geral, no outro, mulheres em geral. Então, são centros que dividem, né, o tratamento da AIDS lá em Burkina Faso. Talvez em outros países isso não fosse possível, contexto social, por exemplo, do Brasil, porque as pessoas não querem se identificar, não querem... e isso é bem difícil. Mas na realidade daquele país, talvez em algumas cidades, em alguns centros, isso não seja tão incomum, né? Seja uma coisa tão comum que as pessoas não têm vergonha de se identificar. Enfim, a política de saúde do país é assim, né? Então, eles coletaram os dados dessa forma, né? E aí compararam, né, as frações dessas microvesículas em pacientes com e sem HIV com a carga viral, o uso dessas classes que a gente falou, de antirretrovirais, e o estado imunológico desses pacientes. Então, ele fez diversas comparações, né? Comparações de pacientes com carga viral detectável, não detectável, pacientes com nível de CD4 alto, nível de CD4 baixo, usando tenofovir, usando zidovudina. Então, ele realmente pegou, assim, uma gama ampla de variáveis, né, em diversas comparações. A gente vai ver nos resultados que ele apresenta muitas figuras, né? Talvez com o N de alguns grupos, não foi possível para eles chegarem a todas as conclusões que eles esperavam, mas a gente vai mostrar a discussão deles. Então, aqui um esqueminha que estava na parte suplementar do artigo, que eu achei interessante trazer também. Pacientes do grupo controle, 53, HIV positivo, 196. E aí ele dividiu, estratificou bastante, né, esses pacientes HIV positivos, com carga viral detectável, não detectável, muito maiores não detectáveis, né? Talvez num país de primeiro mundo, até mesmo no Brasil, isso aqui fosse muito maior, de 90% a 10%, ou 95% acima. Lá ainda tem muitos pacientes com carga viral detectável, né? Profissionais do sexo, 26, com carga detectável, 59 a 100. Homens que fazem sexo com homem, 13 a 20. Mulheres da população em geral, 20 a 37. E homens da população em geral, 7 a 14. Então, repara que nesse grupo maior aqui, 66, 130, é um N bom, né? Um N razoável. Depois, menor, e aqui nesse último grupo fica um N de 7, 14. Então, já é um N menor para alguns tipos de comparações que ele vai fazer. A gente vai ver que no final ele mesmo discute essa questão, mas apesar disso ele consegue inferir algumas coisas interessantes. Bom, nas técnicas que ele utilizou, na metodologia, a primeira quantificação do RNA, né, da carga viral, CD4 e CD8. A carga viral, como em qualquer artigo que a gente tem estudado, é feita por PCR, né, e os níveis de CD4 e CD8, pulsometria de fluxo, né, a dispersão da luz, aí eles medem a quantidade de CD4 e CD8 naquela amostra.
E aqui a purificação dessas vesículas, que é o que é novo para a gente. A gente não vai reproduzir essa técnica, né? A gente, não, a princípio, não está estudando essas microvesículas, mas eu achei interessante trazer o que ele fez, né? Ele colheu uma amostra de sangue venoso, né? Colocou esse trato como anticoagulante, centrifugou. No plasma centrifugado, ele teve a fração livre de plaquetas, soro, e aí depois ele aplicou algumas proteinases, né? Ou uma solução, uma amostra com proteinases para tirar proteínas, albuminas, apolipoproteínas e RNAs que estivessem fora dessas vesículas, para considerar somente material intravesicular. E aí, com esse material intravesicular, ele fez as características, caracterizou, né, cada microvesícula e apresentou nessa figura suplementar também que eu trouxe para vocês darem uma olhada, como que ele caracteriza essas microvesículas. Então, aqui o tamanho das microvesículas, a partir daquela purificação que ele fez, a vermelha, as vesículas grandes, ou aquelas microvesículas, e em azul, os exossomas, as microvesículas maiores, ele conseguiu caracterizar, aqui também, repara, nanômetros, né? Maiores do que os exossomas. E aí ele aplicou também um detergente, né, uma substância detergente, para tentar separar e caracterizar essas substâncias, né, a pulsometria de fluxo. E aqui ele mostra também a diferença, né, entre as vesículas grandes e as vesículas pequenas, né, na dispersão da luz. E aí ele conseguiu caracterizar e mostrar que naquela amostra dele realmente tinha vesículas grandes e vesículas pequenas, como a teoria fala. E aí a extração do DNA, né, que é uma coisa que a gente também vai fazer. Né? Uma mistura da suspensão das microvesículas, né, ele aqueceu, enfim, fez toda uma técnica de separação, né, dessa mistura. Em seguida, o DNA foi aquecido a 4 graus Celsius por toda a noite, quantificado em alíquotas, enfim. E depois analisado por PCR. Né? Ele fez a técnica de extração, não é a técnica de extração que a gente está descrevendo no nosso estudo, mas são técnicas muito parecidas. Né? Todos eles descrevem técnicas muito semelhantes. E depois a análise por PCR também, usando o CyberGreen, como a gente também pretende utilizar, é muito parecida com a nossa técnica. E aí aqui embaixo ele descreve, né, o primer que ele utilizou, enfim. E os ciclos, né, do PCR em tempo real. Depois ele faz uma curva, né, das cópias da quantidade de DNA mitocondrial no final, a partir das plaquetas humanas diluído em 7. Todas as amostras foram feitas em triplicata, enfim, e um controle foi incluído em cada análise e a quantidade de DNA mitocondrial foi expressa em picogramas por nanograma do DNA total. Então, até aqui, nenhuma novidade do que das técnicas que a gente já tinha visto nos outros artigos. A estatística, ele usa diversos testes, já que ele faz diferentes comparações, né? Vocês vão ver, eles fazem muitas comparações, então eles utilizaram o GraphPad Prism 9.4.1, utilizaram a proporção da média com intervalo interquartil. Na última aula, foi a Camila que falou sobre o intervalo interquartil, né? Que é a diferença entre o 75% e o 25%. Aí nos dá uma ideia da dispersão dos dados. Né? Os testes de normalidade, que o artigo anterior que a gente apresentou não apresentava, ele disse que fez, nesse caso, e considerou a distribuição log normal, uma distribuição gaussiana com aquela curva bem característica da distribuição normal. Portanto, foi possível utilizar testes paramétricos. Né? Para observar a diferença entre os grupos, ele fez one-way ANOVA ou o teste Tuck, né? Se tivesse para analisar depois a diferença entre grupos um por um. O one-way ANOVA para observar se há diferença ou não, e depois o teste Tuck para ver a diferença grupo a grupo. Os resultados, né? Ele apresentou como média geométrica, com desvio padrão geométrico também, e utilizou também o teste de correlação de Pearson. Vocês vão ver em que momento que ele utilizou, né, para fazer a comparação entre duas variáveis que formam uma varia em função da outra. O teste Q quadrado ou o teste de Fischer para comparações de variáveis categóricas, né, não são variáveis quantitativas, né? E o teste T também ele utilizou para variáveis contínuas e um P de menor que 0,05, considerado estatisticamente significante. E aí, quando a gente for falando dos resultados, eu vou citar o teste que ele utilizou em cada comparação para a gente entender melhor. Bom, então essa tabela
infelizmente não dá para ver, ela é grande mesmo, né? E aqui mesmo no computador ela tá pequena, os dados, mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Primeiras colunas, né? A primeira e a segunda colunas. Pacientes sem HIV, controle, né? 53, e pacientes com HIV, 196. E aqui ele cita diversos parâmetros, né? E o P, e a diferença entre esses parâmetros. Primeiro, a primeira linha. Homens, não há diferença estatística. Mulheres, homens que fazem sexo com homem, no grupo controle não tem. A idade, né? A idade é a primeira variável em que o P está menor que 0,05. No grupo controle, 25, nos pacientes com HIV, 37. Tá? Que já é uma diferença significativa nos dados iniciais dele, nas características. Já te interrompendo, se ele falou com quem obteve esses pacientes sem HIV, que para a gente é importante. Existe um dos centros, que é o Centro das Profissionais do Sexo, mulheres. E nesse grupo, nesse centro, ele também faz testagem de HIV para a população em geral. E aí ele tirou dessas pessoas que vão lá fazer testagem. Entendi. Quem testa negativo, ele captou como grupo controle dele. Foi nesses centros. A gente não tem como lá no Gafre só vão os que já testaram positivo? Sim, no Gafre sim. Só vão lá. Assim. No posto de saúde, não. Da prefeitura, a gente conseguiria fazer o que ele fez lá. Mas eu pensei em grupo controle, talvez como um grupo acima de 50 anos, talvez profissionais do hospital, pessoas da população em geral, na fase prospectiva. Na fase retrospectiva é difícil, porque a gente precisa de prontuário para ver lipidograma, para ver... Aí eu preciso de pacientes. Mas na fase prospectiva, eu acho que talvez seja mais fácil, porque eu posso pedir autorização ao DP e à direção para captar ali 20, 30, 40 profissionais do hospital acima de 50 anos. E fazer a amostra de sangue deles, enfim, em termos de consentimento. Mas ele usou essa... E também o que ele fez também é uma possibilidade para a gente, na prefeitura. De pegar pessoas que estão indo lá testar. É demanda voluntária. É o negócio, a faixa etária, porque aqui já foi um viezinho, né? Exatamente. Porque a faixa etária não estava variada. Além de eu ficar lá de plantão esperando para as pessoas para testar, ainda teriam que ser acima de 50 anos, sem comorbidade, né? Por isso que eu acho mais simples a gente pegar trabalhadores, né? Talvez. E aí eu não conversei com ninguém sobre isso, mas eu acho que não teria grandes empecilhos com relação a isso, não. Então, para ele, com certeza, esse aqui já é um viés, né? O grupo controle é mais novo, mas é a demanda que ele tinha lá de grupo controle. Né? Os níveis de CD4, aí já é de se esperar, né, que os níveis de CD4 sejam maiores nos pacientes controle, P, pelo menos o P eu acho que vocês conseguem ver, né, menor que 0,0001, tanto CD4 como CD8, quanto na razão CD4 sobre CD8. Os pacientes do grupo controle têm CD4 maiores, os pacientes com HIV, a carga imunológica menor, células imunológicas em níveis menores. Ele está caracterizando os grupos dele, na verdade, nesse momento, né? Que é esperado já disso acontecer. Isso. Né? Só a questão da idade, que realmente é um problema e ele não discute depois sobre isso. Mas, enfim, os pacientes do grupo controle são mais novos, né? Com diferença estatística. E aí, o tratamento, óbvio, o grupo controle não vai ter nada de tratamento, né? E aí ele mostra aqui o que os pacientes faziam, né? Qual droga que cada paciente HIV positivo fazia. Depois, nas colunas seguintes, ele caracteriza pacientes em tratamento há mais de 6 meses com carga viral indetectável, comparando com pacientes sem tratamento, ART MEI, né, sem tratamento, com carga viral também indetectável. E aí, ele não observa, na verdade, ele observa uma única diferença, que no grupo de homens que fazem sexo com homens, mas assim, ele tem 58 aqui, ó, 58 homens aqui fazendo tratamento e um de fazer tratamento. Então, assim, é evidente que ele vai observar a diferença estatística, mas são grupos que, na comparação, é quase que irrelevante, né? Mulheres, a idade, ele tem 20, e nesse outro grupo, 0, né? A idade em anos, a idade... Não, o de cima é mulheres, né, trabalhadoras do sexo, e depois homens que fazem sexo com homens. 58 para 1 e 20 para 0. Então, são grupos que praticamente não são comparáveis, porque esse outro grupo aqui praticamente não existe. De homens não existe, de mulheres o N é 1. Por isso que a diferença
é significativa. E aí, quando ele fala da idade, não há diferença, 38 a 41. Né? No grupo geral tem diferença, mas quando ele estratifica, né, em pacientes tratando sem carga viral, não há diferença. Da mesma forma, quando ele vai comparar os grupos em tratamento ou sem tratamento com carga viral detectável, também não há mais diferença na idade. Então, o que eu entendo que ele tenta fazer aqui é estratificar para fazer algumas comparações também e para mostrar que essa diferença na idade que havia no grupo em geral, quando ele estratifica em carga viral detectável e indetectável, com tratamento e sem tratamento, essa diferença de idade sobe, né? Desaparece uma vez que os grupos foram estratificados. Agora, me responde mais uma coisa que eu não sei se eu perdi. Como é que eles... Aqui o tratamento é a partir de 6 meses. Tratando, né? Por mais de 6 meses. Por mais de 6 meses. E como é que eles conseguem esse sem tratamento? Porque também é uma questão nossa, né? É exatamente por isso que esse grupo aqui, ó, é 0, tá vendo? E esse aqui é 1. Porque é uma coisa... Esse grupo de profissionais do sexo, de homens que fazem sexo com homens, nesses centros não deve ser permitido. Uhum. Foi isso que eu imaginei, foi isso que eu interpretei. E em outros lugares, na população em geral, que não são considerados grupos de risco, né, ou de baixo risco, ele consegue ter um N aí de pessoas sem tratamento. Aqui tem algum 24, né, 48, enfim. Ele consegue ter... Aquele do detectável também tem, né? Tem 2, 4, mas enfim, mas é um N muito pequeno. É um N muito pequeno. Porque realmente não... Eu não sei se ele conseguiu pegar a captação sangue dessas pessoas antes de tratar, imediatamente antes de iniciar o tratamento, e aí conseguiu de pouco, né? Mas também assim, não sei se ele falou, porque o tempo de diagnóstico também seria importante, né? Sim. Aqui tem o HIV duration. HIV duration aqui está apagado. É mais ou menos a mesma... 30, 24 também não tem diferença estatística. E depois 43 a 8. Ele fala que não há diferença. O P é 0,4, enfim. Eles falam desse dado também. E aí, ele não falou critério de inclusão e exclusão, não, né? Porque será que tudo que ele tinha e, poxa, caiu exatamente dessa forma? Ou será que ele tinha usou um número maior, usou um critério e daí, né? Não ficou claro. Ele não falou assim, se pegou uma faixa de idade, 20 a 80 anos, se excluiu paciente com comorbidade, se não excluiu, ele não cita na metodologia. Não fala. Certamente não foram todos, né? Alguma exclusão sempre tem, né? De algum paciente ou outro. Porque seria bom, né, ele ter mostrado tudo isso à população geral, porque, coincidentemente, são todos pacientes que têm 4 anos de diagnóstico. Pois é. Né? Sim. Eu acho que é um dado que realmente está omitido, né? Que existe, mas está omitido. Na figura 1, ele mostra já os dados de aumento do DNA mitocondrial, né, em pacientes nessas microvesículas, né, em pacientes sem tratamento. Ó. Sem tratamento, aertenave e viremic, com carga viral detectável. Ou seja, aquele grupo maior, né, com carga viral detectável e sem tratamento. Ele sempre faz a comparação das vesículas grandes com as vesículas pequenas, né, em todos os grupos, né, e pacientes infectados versus pacientes não infectados. Então, nas vesículas grandes e nas vesículas pequenas. Repara que nas vesículas grandes, os níveis de DNA mitocondrial são maiores. Aí vocês vão acreditar em mim quando eu disser que esse P aqui é menor que 0,05, né, porque eu estou vendo aqui. Então, essa comparação é o primeiro resultado que ele chega, a primeira conclusão que ele chega. Os níveis de DNA mitocondrial são maiores nas vesículas largas do que nas vesículas pequenas. E aí vocês podem observar em todos os gráficos, né? Sempre os gráficos da vesícula larga estão acima e com um P menor que 0,05, portanto, essas vesículas largas são de maior interesse para ele, porque tem maiores níveis de DNA mitocondrial. Aqui porque realmente quem está vendo de casa vê bem melhor do que quem está aqui, né? Eu tento botar o negocinho para eles aqui para ver se eles conseguem enxergar melhor. Claro, né? Mas fica muito claro, mas só para eles, né, terem autodescrição. Uhum. Como você falou, tem vesículas maiores, vesículas menores, controle versus HIV positivo, e a gente está falando, então, de todos os pacientes né, que geraram essas amostras, né, cada amostra. Sem tratamento.
né? Sem tratamento. Sem tratamento e com viremia. E só para dizer assim que está mostrando realmente cada medida, para ver mais ou menos a distribuição e a mediana aí onde está, né? Porque também está aparecendo aqui É a média geométrica. A média aí, né? É a média geométrica. Aqui, na letra A, então é pacientes infectados e não infectados, que ele está comparando. Primeiro aqui, controle, onde está o... Vocês conseguem ver pelo menos a bolinha vermelha? Uhum. Conseguem, né? Grupo controle, grupo infectado. Grupo controle, grupo infectado. E aí ele faz a comparação. E aí ele não observa a diferença, a princípio, entre controle e infectado. O que ele vê a diferença é entre infectado da vesícula grande e infectado da vesícula pequena. Isso ele vê a diferença. E aqui, daqui para cá também. E daqui para cá também. Controle para infectado na vesícula pequena. Ele também observa. Se quiser apontar com a caneta ali, se você falhando, você pode apontar com a caneta ali. No B, ele já observa paciente com viremia e sem viremia, independente da terapia. Então, controle, pacientes com viremia, pacientes sem viremia. Controle, com viremia, sem viremia. Qual a diferença que ele observa? Em todos da vesícula larga, desse para esse, ele observa diferença. E também nos pacientes da vesícula pequena, desse para esse. Controle para os pacientes com viremia. Depois eu vou falar da conclusão desse gráfico. Na letra C e na letra D, pacientes com e sem viremia, com tratamento ou não. Então, ele vê paciente controle, paciente com tratamento, sem tratamento, paciente com tratamento... Paciente sem tratamento indetectável e pacientes com tratamento indetectável. Isso não sei. Não sei o que você falou? Sem tratamento, com viremia. Controle, sem tratamento, com viremia. Pacientes tratados, com viremia. Pacientes sem tratamento, sem viremia e com tratamento, sem viremia. E aí a gente observa aqui, os valores maiores aqui nesse grupo de pacientes sem tratamento e com viremia. E ele mostra a diferença para esse grupo, diferença para esse grupo e diferença para esse grupo. Então, os valores maiores de DNA mitocondrial estariam exatamente aqui, nesse grupo de pacientes. Sem tratar, que tem ALES, ainda não tratam e tem carga viral aumentada. Como a gente já viu em outros estudos também. Na letra D, são nas vesículas pequenas, da mesma forma. Mesma comparação que foi feita aqui, só que aqui nas vesículas grandes, aqui nas vesículas pequenas, e ele comprova a mesma coisa que ele comprovou aqui. O grupo que tem DNA mitocondrial maior. E aí a gente confirma algumas coisas que a gente já tinha estudado em outros artigos. Os pacientes que ainda não se tratam, óbvio, tem níveis de CD4 e CD8 menores, carga viral maior e níveis de DNA mitocondrial maiores. E foi o que ele comprovou também nessa reunião. Aqui só uma observação que ele fala na legenda dele em relação à análise, que você explicou bastante bem lá na metodologia, Mas ele diz que ele fez teste T. Isso. E a nova One-Way com o teste de Tucker, que é o pós-hoc, Uhum. Mas assim, fica aqui uma observação que ele falou claramente onde ele aplicou o quê? Porque a gente, quando faz o teste T, geralmente é para comparar dois grupos entre si. Mas aqui ele utilizou, então, só para comparar as vesículas largas entre si, o DNA mitocondrial e o DNA mitocondrial só entre as vesículas pequenas. Não ficou claro, Porque se a gente tem 4 grupos ali, o mais adequado seria ele já fazer o One-Way nova, porque a gente sabe, na prática, que se a gente tiver 4 grupos e se a gente for comparando de 2 em 2 com o teste T, a gente pode observar uma significância estatística que o One-Way nova não vai mostrar. Então fica essa dúvida, Essas significâncias estatísticas que ele apresentou derivam de um teste T, a princípio impróprio de ser feito, ou de fato de um teste Tucker
posterior ao ano EA9? Porque às vezes parece meio esquisito, né? A gente tem diferentes medidas ali, N, a meu ver, né? Entre os diferentes grupos. Tem medidas dispersas, e ele quer mostrar para a gente que se você não trata e você tem uma viremia maior, o seu DNA mitocondrial vai ser maior, seja com vesícula larga ou com vesícula pequena. E, enfim, será que as medidas de fato apontaram para isso? Fico na dúvida a partir do momento que ele não mostrou efetivamente onde ele aplicou o teste T, onde ele aplicou o ano EA9, com o pós-teste. Quando eu li a metodologia, eu tinha entendido que o teste T ele ia usar naquele grupo grande, no grupo geralzão. Pacientes com HIV, sem HIV, controle versus HIV, e aqueles dados lá iniciais da planilha, ele ia fazer um teste T para ver se tem diferença ou não. Seria contínuo, né? Contínuo. E que nesse momento aqui, ele faria a nova e o TUC. Foi isso que eu tinha entendido. Aí quando eu li na legenda esse teste T, aí também eu também fiquei nessa dúvida. E aí eu não sei se ele usou o teste T para comparar vesículas grandes com pequenas e uma variável só, mas ele não fala. Mas assim, do jeito que ele está mostrando, ainda assim não seria interessante, né? Já que, de certo modo, ele quer mostrar as duas coisas, que tem mais na vesícula larga do que na pequena, né? E entre o controle... Já estratifica. Então, assim, não me parece adequado. Naquela caracterização dos pacientes geralzão, o que for variável contínua, ok, né? E teste de Fischer, o que quadrado do que for categórico. Mas, realmente, a partir do momento que ele estratificou, já não me parece adequado, né? Já não cabe mais o termo. Com certeza. Além disso, a gente vê que esse grupo aqui, que é o que ele sinaliza como maior nível de DNA mitocondrial, é um grupo menor. Pode ver que as pontinhos são... Pois é. E aí a gente sabe que, dependendo da técnica... pode ser difícil revelar uma diferença estatística entre os grupos, justamente porque o N vai ser um limitante. Aí, será que não é nesse caso que deu uma diferença realmente no teste T e a nova não apontou? Estou falando isso assim, por experiência pessoal. A gente já trabalhou com vários grupos, já fez teste T, já fez a nova e não reproduziu. Então, essa é uma questão polêmica, porque pode sugerir uma manipulação dos dados que, obviamente, nós temos que evitar. Daí, ficar pensando sobre isso, né? E isso é um dado que já é um dado da literatura, não é exatamente uma novidade. Né? Então, pode ser que realmente ele tenha enviesado até o próprio raciocínio dele para chegar... Porque se a premissa dele já partir de uma coisa falsa, todo o resto fica invalidado, né? Sim. Esse é um ponto a gente considerar, com certeza. Bom, e aí na figura 2, ele mostra o tenofovir, né? As drogas, né? Ele fala que vai analisar também a função das drogas. Então, ele mostra os pacientes usando tenofovir. Mais uma vez, vesículas largas e vesículas pequenas, né, comparando. Na letra A, pacientes com viremia. Na letra B, pacientes sem viremia. E aí ele compara. Tenofovir, pacientes usando tenofovir, pacientes usando zidovudina. Tenofovir, zidovudina e assim sucessivamente. Vesículas largas, vesículas grandes, com viremia, sem viremia. E aí ele mostra a diferença apenas aqui. Apenas aqui ele observa nas vesículas nos pacientes sem viremia, um DNA mitocondrial maior dos pacientes com tenofovir comparado com zidovudina. Hoje eu estou tentando fazer alguns comentários no meio para no final... É bom que a gente não esquece, não perde. Da próxima vez, quando for para fazer a apresentação, é bom recortar esses gráficos um por um, porque, sem dúvida, já falamos da limitação técnica que a gente tem com esse data show, né? Mas ainda assim, mesmo que fosse um data show poderoso, ainda ia ser difícil de ver. Eu acho que as pessoas que estão em casa, que não têm opção de fazer como eu estou fazendo com o celular aqui, de touch, né? Também devem estar com dificuldade de enxergar. Bom, vou tentar apontar aqui o máximo que eu conseguir para vocês conseguirem enxergar. No gráfico C, ele já comparou outras drogas. Nevirapina, efavirenz, inibidor da protease. Nevirapina, efavirenz, inibidor da protease. Vesículas largas, vesículas pequenas. E aí não observou diferença estatística comparando nenhum desses grupos. Inibidor da protease também botou tudo no pacotão. Não falou qual. Aí eu não sei se eles só utilizam lá a Tazanavir, se só utilizaram Navir, ele realmente não falou. E na letra D, ele já faz comparações de grupos, que é mais o que a gente está fazendo, né? De tratamentos inteiros.
Então, ele comparou pacientes com tenofovir, lamivudina e efavirenz, depois a zidovudina, lamivudina e efavirenz, depois AZT, lamivudina e nevirapina. Então, as 3 classes de terapia, os 3 grupos, vesículas largas, vesículas curtas. A diferença que ele viu foi desse para esse. Exatamente o grupo que está tratando com tenofovir. Né? Então, esse primeiro grupo é tenofovir, lamivudina e efavirenz. É o único grupo que tem tenofovir, foi o grupo que apresentou aí nas vesículas grandes maiores níveis de DNA mitocondrial. Então, ele mostra, ou quer mostrar com essa figura, uma associação dos níveis de DNA mitocondrial mais altos com o uso do tenofovir. Vou observar tanto no gráfico B, comparando com a zidovudina, e no gráfico D, onde ele pegou a terapia completa, aquela que incluía tenofovir, apresentou níveis maiores de DNA mitocondrial. Esse é um dado novo e que não tem em outros artigos. A gente não falava sobre isso até então, e depois ele vai discutir isso. Em relação às células do sistema imunológico, né, CD4 e CD8, ele não observou diferença, né, na letra A, CD4, na letra B, CD8, na letra C, CD4 razão, CD4 e CD8. Tanto vesículas largas quanto vesículas pequenas. E aí ele pegou aqui os níveis de CD4, né, níveis CD4 menor 500, CD4 maior 500, CD8 menor 500, CD8 maior 500. 500 é um parâmetro, é um valor de corte, para a gente considerar o paciente imunodebilitado ou não, imunocomprometido ou imunocompetente. Né? Então, é uma faixa, não é exatamente matemático, se o paciente tiver 480, ele é considerado, não é exatamente isso, mas é um valor de corte para ter um parâmetro da competência imunológica daquele paciente. Então, em nenhum desses grupos ele observa a diferença, apesar de, em todos eles, se a gente olhar, comprovar o que ele viu no início, que são os níveis de DNA mitocondrial maiores nas vesículas mais largas, né? Todos eles. A gente observa essa diferença, mas não a diferença que ele está vendo, que é CD4, CD8, ou a razão CD4 e CD8, mostrando que não há, pelo menos no estudo dele, nos resultados dele, relação entre o DNA mitocondrial e as células do sistema imunológico, que a gente viu também no segundo artigo que eu apresentei. Ele também não observou diferença entre DNA mitocondrial e as células do sistema imunológico. Isso teria a ver com a eficácia da terapia? Da terapia? Eu não sei. Ele não fala aqui. Mas em relação ao comprometimento do sistema imune, porque no caso do HIV é uma imunodeficiência. Sim. Né? Então, essas células também ajudam a verificar a eficácia do tratamento, sim. Né? Mas aí a associação da quantidade de DNA mitocondrial dentro dessas microvesículas e o momento do tratamento, né? Se o paciente está tratando há muito tempo, há pouco tempo, é o que ele mostra que não tem relação. Quantidade de DNA mitocondrial. Não, então isso que eu estou falando. Você pode ter isso mais associado a um efeito deletério do fármaco do que algo que esteja relacionado à sua eficácia terapêutica. Sim. Né? Sim. E aí... Então, assim, isso é uma promessa de que, de repente, você pode vir até ter moléculas lá na frente que você possa dissociar isso, né? Se manda junto, pode ser algo interessante. Interessante, sim. Sem dúvida. E aí o sistema imunológico, ele comparou, em seguida, ele compara aqueles grupos, né, daqueles centros, daqueles diferentes centros que ele estudou. Já que os grupos, a política de saúde é estratificada, faz sentido ele fazer essa comparação, né? Então, na letra A, ele compara pacientes virêmicos, A e B, né, as vesículas largas e vesículas curtas, pacientes com viremia, nas letras C e D, pacientes sem viremia, ou com carga viral indetectável. O primeiro aqui, mulheres profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homem, mulheres em geral, homens em geral. E aí ele observa a diferença em algumas comparações. Né? Na letra A, ele observa a diferença entre as profissionais do sexo e os homens em geral. Né? Há um aumento do DNA mitocondrial aqui, dos homens em geral. No gráfico B, que são as vesículas pequenas, ele observa algumas diferenças, tanto das profissionais do sexo, quanto para o grupo 2, de homens que fazem sexo com homens, e para os grupos das mulheres em geral e dos homens em geral. Então, os maiores níveis aqui, no gráfico B, seriam desse grupo, MSM, né? E nas letras C e D, também, mais uma vez,
ele observa a diferença entre esses dois grupos, nesse caso, as mulheres profissionais de sexo têm níveis maiores, e aqui, nesse outro gráfico, também a diferença entre esses dois grupos, sendo que aqui, esse grupo tem maiores níveis. Ainda, o público homossexual ainda é considerado um público de risco. As pessoas que trabalham com sexo, profissionais do sexo, ainda são considerados um grupo de maior risco do que a população em geral. Apesar desse perfil ainda não ser mais como era na década de 80 ou 90, enfim. Hoje em dia, qualquer pessoa... A distribuição, né, da AIDS, da incidência da AIDS, é muito mais espalhada do que era antigamente. Mas esse ainda é um grupo de risco muito mais nesses países da África, nesses países com realidade social bastante pior do que a nossa e bastante pior do que a do Canadá, por exemplo. Então, ainda é interessante para eles fazer esse tipo de comparação, estratificar esses grupos e até para a geração de políticas públicas, enfim, voltada para esses grupos mais vulneráveis, né? O negócio é como explicar isso, né? Porque você pode ter situações que a pessoa se submeta a um risco maior, como você falou, né? Com todo conhecimento, a distribuição ela já está mais homogênea, está sem dúvida, quanto maior nível cultural, né? Conhecimento, informação do país, mas em termos de fisiopatologia, né? Como explicar isso? Porque você comparar mulheres profissionais do sexo com homens uma questão de gênero, o que é, né? Porque você vai ter a questão do hábito, do estilo de vida, com a questão do fisiológica, né? Então, pode ser interessante para guiar uma política pública, mas o entendimento do porquê fica solto, fica solto, sim, né? Sem dúvida. E aí, essa conclusão que ele chega aqui, ele já começa, na parte de resultados, a discutir. Ele faz uma pequena discussão, depois lá na discussão ele complementa. Desse grupo de homens que fazem sexo com homens, ele mostra, nessas tabelas 2 e 3, se vocês vão conseguir ver, que esses pacientes são mais novos. Eles são mais novos e eles têm menos tempo de tratamento e menos tempo de HIV, menos tempo de doença e menos tempo de tratamento. Então, na verdade, e usam tenofovir. Então, na verdade, assim, parece que há algumas variáveis dentro desse grupo que fazem com que essa resposta que a Cristiane falou seja confundida mesmo, porque, na verdade, esse grupo é diferente estatisticamente dos outros. Ele é um grupo mais novo em idade, é um grupo que tem menos tempo de doença e é um grupo que tem menos tempo de tratamento. E a gente viu que os pacientes com pouco tempo de doença, com pouco tempo de tratamento, têm uma viremia maior, têm níveis de DNA mitocondrial maiores. Então, esse é um viés que ele mesmo cita dentro desse grupo para mostrar a explicação do porquê que esse grupo de homens apresenta níveis de DNA mitocondrial maiores. Não por uma questão biológica ou fisiológica, como a gente está discutindo, mas sim por conta da idade ser mais curta, de serem pacientes que estão tratando há menos tempo. Ou seja, é uma questão dos grupos dele, no início lá, que foram caracterizados de forma distinta. E aí ele realmente vai observar valores diferentes. Mas, nessa figura 5, ele mostra as vesículas largas e as vesículas pequenas. Na letra A e B, pacientes com viremia. Nas letras C e D, pacientes tratados com tenofovir. Aí ele já insere aqui uma outra variável, né? São os pacientes tratados com tenofovir. A e B com viremia, C e D sem viremia. E todos eles tratados com tenofovir. E aí, onde que ele observa a diferença? No gráfico B, ele observa a diferença
mais uma vez nesse grupo de homens que fazem sexo com homens, tá aqui maior. No gráfico D, ele também observa essa diferença. Então, ele corrobora o que ele tinha mostrado na figura 4. Que nesse grupo de homens que fazem sexo com homem, nas vesículas pequenas, ou nos exossomas, ele observa níveis de DNA mitocondrial maiores. O que pode ser explicado por conta do que a gente já falou, da idade ser mais curta e do tempo de tratamento e tempo de HIV serem menores. Em seguida, ele compara, né, os níveis de DNA mitocondrial com a idade, tempo de tratamento e o tempo de HIV. E aí ele mostra, no A e B, a variação de pacientes sem viremia e tempo de HIV e tempo de tratamento. C e D, pacientes tratados com tenofovir, e E e F, pacientes tratados com zidovudina. Se a gente tivesse que traçar, né, uma curva, uma linha aqui, a gente traçaria uma curva assim, porque os valores estão muito espalhados. Então, até para observar uma relação, é difícil, né? Não tem aqui um gráfico que a gente possa fazer que pegue todos os pontos, né? Ou que pegue a maioria dos pontos. Mas se a gente fosse traçar uma linha, a linha seria mais ou menos assim, e não assim. Então, a gente observa uma relação inversa, né? Conforme cresce os anos, diminui os valores de DNA mitocondrial. Conforme cresce, o tratamento com HIV diminui os valores de DNA mitocondrial. Não estava enxergando, mas eles mostram os R's, né? Ele mostra, eu vou falar. Os R's negativos. Sim. No primeiro, na letra A e B, que ele mostra os pacientes sem viremia, né, a gente tem e o P menor que 0,05. No B também, R negativo e o P menor que 0,05, ou seja, é uma relação inversa, né? Porque o R é negativo. Então, conforme aumenta a idade, menores níveis de DNA mitocondrial. Conforme aumenta o tempo de tratamento e o tempo de doença, menores níveis de DNA mitocondrial. E o P menor que 0,05 indica, né, que há uma diferença estatística. Apesar do R ser negativo, o R é pequeno, é uma dimensão de 0,3, 0,2, não é um R tão alto. Então, fraca, não é uma correlação forte. No C e D, com tenofovir, e no E e F, com zidovudina, perfis muito semelhantes. R de menos 0,32, menos 0,28. No D, tem um R de menos 0,06, ou seja, uma correlação fraquíssima, né? E lá no E e no F, menos 0,08, menos 0,07, também correlações fracas. A gente pode observar que essa correlação realmente é fraca pelo espalhamento dos pontos. Se a correlação fosse forte, os pontos estariam mais unidos e uma linha que pegasse a maior parte dos pontos poderia ser facilmente formada ali. A gente não consegue ver facilmente uma reta, uma correlação direta, fácil entre esses parâmetros, né? Que é comprovado pelo valor de R. Apesar disso, em todos eles, tanto nos gráficos A e B, C e D e A e F, há uma correlação inversa. Isso é algo que dá para concluir, uma vez que o P é menor que 0,05, os R são negativos na maior parte deles. Então, há realmente uma correlação inversa. Quanto mais tempo, quanto maior a idade, né, maior o tempo de tratamento e quanto mais tempo de HIV a pessoa tem, menores são os níveis de DNA mitocondrial. Então, isso é algo que a gente precisa considerar também no nosso estudo. Vamos pegar paciente acima de 50 anos, vamos pegar pacientes sem comorbidade, mas a gente precisa saber quanto tempo de tratamento eles têm, se há diferença entre esses grupos. Mas aí cabe pensar, de repente, que há uma certa redundância nesses dados, né? E aí a grande questão a correlação ela está inversa por conta da duração do HIV ou da terapia antirretroviral. Porque a grande maior parte dos pacientes HIV positivos aí estão sob terapia antirretroviral há mais de 6 meses, né? Talvez você, segundo aquela tabela original, você tenha alguns poucos que estão presentes no grupo HIV positivo e não estejam no grupo por terapia antirretroviral. E aí eu não sei se ele discute, porque eu fui até uma parte desse artigo e não consegui ver tudo, né? Se daria para discriminar no final das contas. Se seria em relação ao HIV ou seria em relação ao tratamento. Ele discute com relação à idade. Ele fala dessa redundância com relação à idade.
né, a relação inversa com relação à idade é óbvia porque os pacientes com mais tempo de tratamento e com mais tempo de HIV também são mais velhos. Então, aí sim, mas ele não faz essa diferenciação entre tempo de HIV e tempo de tratamento. Não faz. Mas, de fato, pode ser... Mas aí, assim, a faixa etária, se eu não me engano, era uma média de 40 anos. Uhum. E também, como a gente falou, a princípio seriam até 4 anos, 4, 5 de diagnóstico. Sendo que a terapia antirretroviral pelo menos há mais de 6 meses, de 6 meses em diante. Isso. Então, eu acho que fica difícil, no final das contas. A idade Sim. é a duração do HIV ou a duração do tratamento. Ainda acho que está meio poluído, assim. Por isso que ele, talvez por isso que ele apresentou tudo junto. Né? Apresentou junto, mas não fez Fica assim, as possibilidades, mas acho que ele não fez nada que pudesse, de fato, apontar por uma coisa ou por outra. O que a gente falou no início, ele faz muitas comparações nesse estudo. Ele foca em muitas coisas. E talvez algumas coisas poderiam ser... Ele não responde destrinchadas, tudo, né? Ele pode gerar mais hipóteses que outros estudos, de repente, podem fazer um desenho ou que talvez dividir melhor. esse estudo em outros estudos, né? Pequenos, menores. Ele faz muitas análises. O negócio é que tem grupos muito pequenos aí já, né? Mas acho que aqui ele não está separando mais se viremia ou não tem viremia, né? Aqui ele tentou mostrar o tenofovir e a zidovudina para ver se tinha diferença. E o comportamento foi parecido, né? Com as duas drogas. Sem as drogas. Mas aí os N's ele coloca na legenda também? Não, né? não. Assim, são coisas que ficam, são lá na tabela. Né, que ficam faltando. Aí a gente conclui ou deduz que é aquele N da tabela, da primeira tabela. De pacientes com tenofovir e pacientes com zidovudina. Que aí ele não está separando por sexo, por nada. Não. E aí, será que a dispersão também não tem a ver com sexo? Sim. Assim, eu acho interessante, mas sai... Muitas possibilidades de confundimento, né? De confundimento, Sim, sem dúvida. Mas é um dado interessante, de qualquer forma, para a gente observar em outros estudos, também no nosso, né? E aí ele faz a curva ROC, né, mostrando os grupos em geral, primeiro, né? Pacientes em geral, e aí ele mostra a área sobre a curva, né? Os pacientes... deixa eu ler por aqui que é melhor, que é mais fácil. A e F, ele compara todos os pacientes. Na A, paciente da vesícula larga, e embaixo, na F, paciente da vesícula pequena. Então, aqui em cima, sempre a vesícula grande. Na verdade, são os mesmos pacientes, né? Que ele separou vesículas largas e pequenas. Isso. Vesículas largas e pequenas, mesmos pacientes. E aí, depois, ele vai comparando grupo a grupo, né? Profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homem, mulheres em geral, homens em geral. No grupão, né, de pacientes totais, a área sobre a curva aqui em cima, de 0,72 nas vesículas largas, de 0,64 na vesícula pequena. A única área sobre a curva que foi maior do que essa do grupo geral foi exatamente do C, comparando C com H. E a dos homens que fazem sexo com homens. 0,79 aqui em cima, 0,96 aqui embaixo. Os outros também tiveram valores consideráveis, mas não foram maiores do que a do grupo em geral. E aí ele mostra, mais uma vez, o DNA mitocondrial como indicador, especialmente de pacientes que têm replicação viral e imunoativação. E aí ele mostra esse grupo novamente de homens que fazem sexo com homens como grupo de maior risco, enfim, de maior aumento dos níveis de DNA mitocondrial. E aí, mais uma vez, vale a pena a gente falar que esses pacientes são mais novos, menos tempo de tratamento e com menos tempo de doença. Só antes de avançar, não sei se você vai falar mais dessa curva, mas para lembrar o pessoal, porque eu já passei um vídeo para todos sobre curva ROC, né? Não sei se todos assistiram. A gente tem nessas avaliações, né? Dentre os indivíduos, aqueles onde esse determinado exame vale como verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo. Então, a sensibilidade, né, seria em relação ao verdadeiro positivo e o 100 menos a especificidade seria o falso positivo. Então, quanto mais próxima essa relação aí de 1, maior seria o valor prognóstico daquela medida, né? Mas até se fala, depois eu posso compartilhar mais alguns documentos com vocês, que eu até separei das vesículas, né, da curva ROC também,
porque fala-se, né, da dificuldade de interpretar a curva ROC, de fato, do ponto de vista prático, né? Então, importante a gente refletir sobre isso, porque acho que é interessante a gente, né, tentar utilizar essa mesma linguagem. Mas, a princípio, quanto mais próximo de um, e está se reproduzindo, no final de contas, em vesícula larga e vesícula pequena, Sim. os valores, né? Nas vesículas pequenas, a área sobre a curva é maior. Nesse grupo aí, nesse grupo de MSM. Nos outros grupos varia. Né? Tem vesículas largas em que a área sobre a curva é maior, na vesícula pequena é menor, isso varia. Não se reproduz o grupão em geral. Mas a gente vê essa correlação mais próxima de um com esse grupo CH. Dos homens, isso, né? Exatamente. É a maior que o grupo geral e é a maior de todos. Né? Inclusive é 0,96 o H, né? Vesículas pequenas desse grupo, a área sobre a curva é 0,96. E a correlação, e todos os P's são nesses dois casos, né? Menores que 0,05. Em outros casos, não. Bom, e aí ele mostra mais uma vez esse grupo como um grupo crítico, né? Para os níveis de DNA mitocondrial e inicia a discussão. Eu achei a discussão dele curta para a quantidade de resultados que ele apresentou, mas eu vou mostrar o que eles discutiram. Né? 90% do DNA mitocondrial que não está na célula está associado a essas vesículas, né? É vesicular, como ele tem mostrado aqui. Então, esse é um dado interessante para a gente, porque a gente estava tentando entender se era DNA da célula, se era livre do plasma, onde que ele estava. Então, aqui esse estudo mostra, já baseado em outros estudos anteriores, que 90% está dentro dessas vesículas. Então, é algo que a gente precisa considerar. Até uma coisa que eu queria observar, até porque eu fui pegar essas revisões que mostram direitinho como você separar essas vesículas, né? E essa lógica, ela serve para processamento de outras amostras, para verificar outros marcadores. Escolher a amostra mais adequada é um ponto crucial, porque você, dependendo da preparação biológica que você tiver, você pode acabar não vendo nada daquilo que você se predispôs a ver, e gastar reagente e tal, e não conseguir chegar na resposta final. Então, você vai partir da mesma amostra aí e fazendo processamentos diferentes, inclusive utilizando centrifugação, você vai separar, né, as partículas maiores tendem a se depositar, se sedimentar em velocidades menores, né? E aí você vai separando, sobrenadando e precipitado, sobrenadando e precipitado. E aí, para você baixar partículas menores, você tem que submeter a centrifugações com velocidades maiores, e aí até equipamento, né? Centrífuga normal, até que velocidade que vai, uma ultracentrífuga. Então, não é o nosso carro-chefe, pelo menos não mais, esse tipo de técnica, mas considerando que a gente pode trabalhar com várias coisas no futuro, e não sei exatamente qual vai ser o caminho de cada um, são informações que é importante vocês guardarem em algum cantinho do HD de vocês. Então, todos esses arquivos que são compartilhados, extra, as referências, pode, em algum momento, ser interessante para vocês, tá? E aí eu vou compartilhar o que fala especificamente da obtenção dessas amostras, porque, como o Felipe falou, 90% está aí, né? A gente precisa olhar, não tem para onde correr. E aí ele mostrou níveis maiores de DNA mitocondrial nas vesículas maiores, e pacientes com replicação viral ativa, ou em curso, e pacientes sem tratamento e virêmicos, que foi o que a gente mostrou no início. A transferência de material dessas vesículas largas pode aumentar a função mitocondrial em culturas de células endoteliais. Então, estudos in vitro, que é a referência que está aqui embaixo, mostraram que existe mesmo essa transferência de material entre essas microvesículas e que a função de mitocôndrias da célula para a qual o DNA foi transferido podem voltar a funcionar. Então, isso é um dado interessante também. Na comparação que ele fez entre DNA mitocondrial, carga viral, HIV ativo, agudo, e pacientes que apresentam há mais tempo e fazem tratamento pela primeira vez, correlação positiva. A gente já falou sobre isso. Pacientes que têm HIV há mais tempo, que começam
o tratamento pela primeira vez, a tendência é que tenha um nível de DNA mitocondrial maior do que aqueles pacientes que fazem diversos tratamentos e vão trocando, já estão tratados, já têm os níveis de DNA mitocondrial controlados, vamos dizer assim, ou próximos do fisiológico. Né? Porém, há resultados divergentes na literatura, como a gente já observou, né, em artigos anteriores. E aí ele cita esse resultado, que foi inclusive o primeiro artigo que a gente apresentou, esse aqui, e os dados divergentes, que mostram exatamente o contrário. A correlação negativa entre níveis de DNA mitocondrial e carga viral, e pacientes com infecção sem tratamento, enfim. E aí ele fala dos possíveis motivos, né, dessas divergências. Aí ele fala da heterogeneizações, evidentemente, polimorfismos, enfim, em diferentes grupos. A metodologia, que é algo que a gente já viu, né, e já citou. Há estudos que analisam o DNA mitocondrial dentro da célula e aí fazem uma correlação entre o mitocondrial e o nuclear. Na verdade, não apresentam os níveis de DNA mitocondrial, mas uma razão, né, mitocôndria, núcleo, né, o resultado é apresentado dessa forma. Outros que mostram DNA livre no plasma, que a gente não entendia exatamente o que era. Talvez, nesse momento, fique mais claro que são essas moléculas, substâncias, lipídios, proteínas que estão dentro dessas microvesículas, né? E aí nem todos os estudos consideram isso dessa forma. O estado de infecção do HIV, obviamente, e co-infecções. São fatores de confundimento. Ele mesmo cita isso e no estudo dele ele não falou. Que tipo de co-infecções que tinham, se há um confundimento com relação a isso, se não há, ele não cita. Mas, sem dúvida, são fatores de confundimento. Como você falou, né? Como, por exemplo, o critério de inclusão e exclusão, até as comorbidades que podem gerar o uso de outros fármacos. E, assim, que fármacos podem estar também, não sei, modificando o DNA mitocondrial. Será que só os antirretrovirais de lesão mitocôndria e liberam? Talvez não, né? E o conteúdo dessas microvesículas também, os fármacos podem alterar. E aí, mais uma vez, os aumentos de DNA mitocondrial em pacientes sem tratamento, né? A gente falou sobre isso, e a gente viu bastante isso nos dois artigos anteriores, né? Que o estresse pode promover a liberação de DNA mitocondrial, no citosol, no espaço extracelular, a gente já falou bastante. Esse dado, a gente não havia falado ainda, né? Que proteínas do próprio vírus induzem a liberação de citocromo C, a ativação de vias, né, de apoptose, causar a liberação, aumento da permeabilidade da membrana e fazendo que o DNA mitocondrial seja liberado. Outros materiais, inclusive o DNA mitocondrial, seja liberado, proteínas do próprio vírus. E a replicação, a prejuízo, né, induzido pela replicação do vírus, no caminho de mitofagia, né, ou da autofagia, né, da mitocôndria, pode levar à acumulação de padrões de danos, né, o DNA mitocondrial danificado e a liberação de citoplasma mitocôndria pelos poros da membrana. A própria replicação do vírus, ele mostra, por conta dessas proteínas, e o próprio momento em que ele está se replicando, geram subprodutos que vão fazer com que essa liberação seja aumentada. Aumento de poros na membrana e a liberação desse material. Aí, isso que tornaria importante a viremia ser reduzida, ser controlada. Né? Para poder eliminar esses fatores aí que levam. Fatores. Por isso que o paciente tratando há mais tempo tem uma tendência de ter um DNA mitocondrial menor, né? Corroboram os resultados que ele apresentou. E nos pacientes tratados, né, depois de tratamento com inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, há uma disfunção mitocondrial, como a gente falou, e depressão do DNA mitocondrial. A inibição da gama-polimerase é uma potencial causa dessa disfunção mitocondrial, como a gente falou no início, lá naquela figurinha dos fármacos. E aí ele mostra que dados da literatura, eu não citei aqui, eu esqueci, a inibição máxima foi observada da gama-polimerase, foi observada com isalcitabina, seguido por didanosina e stavudina. Lamivudina, eslovudina e abacavi foram considerados inibidores fracos da gama-polimerase. Ele faz uma estratificação entre a força de inibição da gama-polimerase. Só antes de você continuar, que eu fiquei pensando aqui, se o nosso objetivo é correlacionar DNA mitocondrial com marcador inflamatório e risco cardiovascular ou próprio evento, que é mais difícil, né?
talvez o nosso olhar teria que ser mais realmente para aqueles que apesar de que vai fazer a viremia, agora eu não lembro desses pacientes. Nesse estudo? No nosso. No nosso, sim. Eles porque fazem tem como fazer essa correlação com aqueles que não têm viremia detectável. Eu acho que esse é o grupo que vai nos trazer mais respostas em relação a DNA mitocondrial, marcador inflamatório e o risco cardiovascular. A gente pode estratificar em controle, né, pacientes com viremia e sem viremia. Com viremia... O grupo que vai ficar. Com viremia é baixíssimo. Que bom. É baixíssimo. A gente quase não tem. Então, realmente ficaria um grupo bem reduzido. Mas a gente tem alguns. Tem pacientes que não tomam remédio direito e tal. Aí a gente tem que também observar se a viremia é por falha terapêutica, por falta de adesão, porque se não está usando o remédio, isso dá para a gente comparar, mas é muito pequeno. É só você confiar no relato, né? Pois é. Mas às vezes ele interna por isso, né? Aí ele, pelo fato da AIDS estar manifestada, conclui-se que houve algum problema. Né? Ou ele não usou remédio, aí o médico chega à conclusão e a gente consegue observar isso no prontuário, a causa, né, da internação, a causa da infecção oportunista. Ou foi alguma outra doença, um câncer, né, alguma coisa que acabou com a imunidade dele, Covid, enfim. Ou realmente ele parou de usar o remédio, que é o mais comum. O paciente interno é porque parou de usar o medicamento. Às vezes até com comorbidades graves, usando o remédio, ele não tem viremia. Às vezes até com câncer, com outras doenças. Ele usar o remédio direitinho. Mostrando que a terapia... hoje é muito eficaz, melhorou muito. Sim. E aí ele mostra essa estratificação, né, de capacidade de inibição, e aí para discutir exatamente o tenofovir, que é o medicamento que ele viu lá, maiores níveis de DNA mitocondrial, comparado com a acidovudina. O tenofovir não é considerado um inibidor forte ou potente, né, da gama polimerase, e aí ele mostra aqui o estudo, 6 meses de segmento, né, DNA mitocondrial, a razão do nuclear, em células brancas, diminuiu no grupo da acidovudina e aumentou no grupo tenofovir, corroborando o que ele também concluiu. Não teve efeito. Tenofovir, pela literatura, ele mostra que não tem efeito na contagem de células, na produção de lactato, no conteúdo de DNA mitocondrial, enfim, na citocromoxidase, nos lipídios intracelulares. Então, não há relatos na literatura que levasse a esse achado dele. É isso que ele está mostrando. Ele teve um achado, e outro estudo também teve, parecido, em 2020, porém a literatura não falava nada sobre isso em relação ao tenofovir. Então esse é um dado realmente novo que a gente precisa observar. O tenofovir ainda é bastante utilizado. Tem o tenofovir comparado com a acidovudina. E ele promove, né, algumas perguntas que pudessem explicar essa relação. O tenofovir induziria, né, a produção de uma nova classe de vesículas ricas em DNA mitocondrial. É uma classe ainda não estudada, que é gerada pelo tenofovir especificamente. Como a ausência da toxicidade do DNA mitocondrial se promove, né, se torna, né, no enriquecimento dessas vesículas com DNA mitocondrial. Como que a gente pode explicar se o tenofovir não tem toxicidade mitocondrial tão grande? Como que há o enriquecimento das vesículas com DNA mitocondrial quando se usa o tenofovir? Há alguma outra explicação? Então, ele não faz essa explicação, não dá hipóteses, mas faz essas perguntas que realmente precisam ser elucidadas, né? E precisa ser comprovado novamente, reproduzido, para ver se em outros estudos acontece novamente, e aí é comprovado, né? De alguma forma. Com relação à idade, repare que ele discute tudo junto, né? Como a gente falou, idade, duração do tempo de doença e tempo de uso do tratamento. Ele discute tudo junto. Declínio do DNA mitocondrial com a idade já foi reproduzido, já foi reportado. O longo tempo de exposição ao HIV e tempo de tratamento está associado com disfunção mitocondrial. Então, se há disfunção mitocondrial a longo prazo, ele fala que os níveis de DNA mitocondrial vão cair. Né? Na verdade, aí tem duas coisas. Né? Os níveis de DNA mitocondrial caem porque, naquele momento agudo, eles estão muito altos, né? E tem dano celular muito alto, tem aquela replicação viral muito alta que faz a abertura dos poros na membrana, então os níveis de DNA mitocondrial estão muito altos. Começou a tratar, DNA mitocondrial cai. E ao longo do tempo, também por conta da disfunção mitocondrial, que é gerada pelo tratamento, pelo tempo de HIV e pela própria senilidade, os níveis de DNA mitocondrial também caem.
né? Então, a tendência, realmente, com o tempo de tratamento, com o tempo de HIV e com o avanço da idade, os níveis serem reduzidos. Por conta de ter passado dessa fase aguda e por conta da própria idade que vai fazer com que isso aconteça, né? Simplesmente pelos pacientes serem mais velhos. E aí ele fala da combinação de fatores, né? Como a gente falou. Pacientes mais novos, com pouco tempo de infecção e uso de tenofovir, parecem... esses fatores são suficientes para explicar os maiores níveis de DNA mitocondrial no grupo de homens que fazem sexo com homens. Então, não há assim, uma explicação biológica, como a gente estava tentando encontrar, para esse grupo especificamente. E sim o fato deles serem mais novos e deles terem menos tempo de infecção e usar tenofovir. Essa parece ser a explicação mais plausível. Não houve correlação entre DNA mitocondrial dentro dessas microvesículas com CD4 e CD8, como a gente falou. Aí ele fala da possibilidade de considerar outros marcadores, citocinas, enfim, dentro dessas vesículas também, como fatores de ativação, né, do sistema imunológico, mas não do DNA mitocondrial em si. E aí ele mostra duas limitações, né, do estudo, a gente já discutiu sobre isso. A primeira delas, ele fala sobre o desenho do estudo, né, cruzado, enfim, seccional cruzado, na determinação das causalidades, né? A replicação viral ou o tenofovir levaram ao aumento do DNA mitocondrial dentro das microvesículas. O que levou exatamente ao aumento do DNA mitocondrial? Ele discute essa questão do tenofovir novamente. Como é um achado novo, diante de algo que já se sabia, que é a carga viral aumentada, o que na verdade está fazendo com que os níveis estejam maiores, né? Tem como separar esses dois fatores, estratificar mais ainda para a gente observar se a diferença é do tenofovir ou não? E aí ele fala do tamanho dos grupos, sem dúvida. Alguns grupos ali, como a gente viu, tinham 7 pacientes, 6 pacientes. Isso, com certeza, pode ser um limitador. E há necessidade para fazer tantas estratificações como ele fez, de se incluírem mais pacientes para que o N de cada grupo fosse maior. Eu mostraria também, eu falaria como limitação, que eu falei no início, a discussão dele é curta diante do que ele apresentou, ele estratificou demais, né, os grupos, talvez fosse mais interessante mostrar grupos maiores e estratificações menores, pequenas vesículas, grandes vesículas, detectável, indetectável, e até comparar talvez o grupo, as terapias, mas ele faz muitas comparações, né, e aí realmente o N fica pequeno. De repente lançar muitas de outras análises que a gente viu, né, como o Principal Component Analysis, para ver se aquele fator interfere ou não, e aí, uma vez que não interfira, juntar, né, e conseguir manter os grupos maiores, falando, a gente fez esse teste estatístico. Separei, vi que não tem diferença, então vamos juntar tudo. Sim. De repente, né? Seria interessante. E aí, na conclusão, ele mostra o enriquecimento, né, diferencial dessas microvesículas, com o DNA mitocondrial, o impacto, óbvio, da replicação viral e do tratamento nessa medida. A replicação viral, como a gente já tinha falado, e a questão do tenofovir, que é uma coisa nova. A descoberta de novos biomarcadores para monitorar a saúde de pessoas com HIV permanece um desafio importante, novos biomarcadores, sem dúvida. Ele fala sobre a necessidade de novos estudos, né, longitudinais, que acompanhem os pacientes, né, que analisem essa vesícula, tirando as limitações que ele falou, com um N maior, com um desenho talvez um pouco mais refinado, né, do que ele fez. E aí, sem dúvida, ele mostra o uso do DNA mitocondrial como algo promissor, né, como algo que a gente precisa olhar. Só que com uma novidade que a gente ainda não conhecia, que era essa questão das microvesículas, ou pelo menos não conhecia nesse contexto, né? A gente não sabia que isso era relevante nesse contexto, e agora a gente sabe. E aí, as próximas pesquisas que a gente fizer, eu preciso olhar na técnica, principalmente de extração, da onde que ele está extraindo, a amostra de onde que ele está tirando, comparar os estudos para ver se os kits que a gente está comprando, né, se consideram isso, não consideram, enfim, conversar com os representantes. Porque senão a gente está tirando conclusões de algo que não é exatamente o que está acontecendo, né? E até ver assim, o impacto, até buscar um estudo que talvez revelasse, o impacto seria maior do DNA mitocondrial dentro desse cenário, aquele que está dentro dessas vesículas, que são uma via de comunicação entre as células e tal,
é mais interessante focar no DNA livre do plasma, porque, assim, sem dúvida, as técnicas elas vão enxergar uma coisa ou outra. E como você vai processar a sua amostra também vai depender de onde você quer dosar aquela molécula, né? Mas será que pode ter diferentes valores prognósticos, dependendo de onde está? Né? Então, talvez seja uma outra questão. Talvez seja menos abundante livre no plasma, mas tem significado maior. Ou parecido, ou, né? Ou até será que são proporcionais em alguma medida? Sim. Será que realmente você precisa... Assim, eu quero dosar o que está na vesícula. Será que vai um significado diferente mesmo do plasma? Pode não ser a mesma coisa, mas há uma proporcionalidade. Se tem o estresse oxidativo, né? Se tem a lesão celular, o dano, de qualquer forma, o DNA mitocondrial vai preencher ali as vesículas, o plasma livre. Eu acho que talvez seja interessante tentar ver se algum estudo tentou fazer esse paralelo, essa comparação. Isso parece isso deixaria a gente um pouco mais tranquilo. Isso, né? Parece ser uma coisa realmente nova. Essa pesquisadora lá da Universidade de Quebec, de Laval, ela faz estudos com microvesículas, mas em outras áreas. E aí isso realmente parece ser novo. Esse estudo do DNA mitocondrial dentro de microvesículas. E a correlação com o HIV. A correlação com o HIV já tem outros estudos, a gente viu, mas essa parte realmente... mas assim, a gente está vendo uma condição que pode favorecer mais, né, ou menos a disfunção mitocondrial, mas realmente ver nesse processo de formação da vesícula, a gente não teria essa proporcionalidade. Sem dúvida é algo que tranquilizaria mais, né? Mas enfim, não podemos encarar como fato. E aí é isso, eu achei a discussão deles, como eu falei, pequena, né? Mas eles tiraram algumas conclusões interessantes. Eu achei interessante essa parte da corroborar a questão da infecção, da carga viral, isso que a gente já sabia. Essa questão da tenofovir é uma coisa nova, que a gente precisa ficar de olho, porque a gente vai comparar grupos do Olutagravir com darunavir. Mas e aí, eles estão com tenofovir, não estão com tenofovir? O tenofovir, na prática, está muito associado com toxicidade renal, conta até da questão mitocondrial mesmo. Mas, em relação ao DNA mitocondrial, né, a gente precisa observar. Talvez estratificar mais um pouco e ter cuidado também para não fazer o que ele fez, né? De fazer o extrato no extrato. Mas eu acho que é estratificar, mas poder botar essas análises que eu nunca fiz na prática, né? Do principal componente análise, mas pode ser. A gente estratifica e compara. Não teve diferença? Não teve diferença. Volta para o grupão. Volta para o grupão. E aí, na hora que a gente for descrever tudo, a gente fala tudo que a gente fez e por que no final das contas, a estratificação ela não permaneceu. Sim. Porque previamente viu-se que não tinha um comportamento diferente. Sim. Então, acho que o legal da gente estar discutindo vários artigos é isso, né? A gente conseguir extrair coisas que sejam úteis para as nossas análises. E aí você não apresenta aquilo exatamente como um resultado, né? Você só cita que foi feito, mas... Para mostrar por que isso não é o seu resultado principal. Depois daí, né? Sim. Mas, Felipe, eu gostei muito da sua apresentação, como sempre. Eu acho que você sempre mostra muita propriedade na sua apresentação. Sem dúvida também, né, à medida que a gente vai avançando nas reuniões ao longo do semestre, algumas análises já foram discutidas melhor anteriormente, então o entendimento das pessoas acaba sendo facilitado. E eu achei hoje mais interessante até ir comentando as coisas à medida que você ia falando, para não esquecer e depois, no final das contas, ficar muito prolixo. Mas eu queria fechar o meu comentário para passar para quem está em casa, né, a Sara e o Nathan que permaneceram, que eu acho que hoje foi um dia muito bom e realmente estava faltando para falar do mecanismo de ação desses fármacos que são o foco do seu estudo. Porque a gente pode ter efeitos colaterais, toxicidade decorrente do próprio mecanismo de ação do fármaco. Então, conhecer isso é importante, diferenciar todos esses grupos, aonde daquele processo de infecção, replicação viral, onde eles atuam, isso também pode implicar na própria eficácia desses agentes, porque alguns são mais utilizados, né, hoje em dia, porque vai depender muito do processo biológico que eles influenciam. Então, achei que foi muito positivo você ter trazido isso, e aí falar da questão das limitações do uso, não somente baseado no mecanismo de ação,
Porque a gente sabe que um dos motivos da não adesão à terapia é o perfil de efeito colateral. E que ao longo do tempo a gente vê não somente a eficácia da terapia antirretroviral aumentando, como também um perfil de efeito colateral mais bem tolerado. Então, isso ajuda no tratamento, você ter todos esse impacto positivo, né? Da viremia hoje em dia ter quase zero, né? A manutenção do status imunológico do indivíduo, mas também alguns insights que você trouxe em relação a questões farmacocinéticas. Então, você pode ter um fármaco que a farmacodinâmica aponte, ele tem uma alta eficácia, perfil de efeito colateral bem tolerado, mas se ele não tem uma boa biodisponibilidade oral, e isso levar, então, à necessidade de uma via parenteral, que é incômodo, está associado à dor, e aí é um fármaco que, inclusive, não tem um tempo de meia-vida muito longo, de modo que você não vai se furar uma vez ao dia, você vai, às vezes, isso também vai limitar o tratamento. Então, acho que você trazer isso para todo mundo aqui nesse momento foi importante, né? A gente já falou desses fármacos há um certo tempo e essa discussão mais minuciosa em relação à sua farmacodinâmica, à sua farmacocinética, ainda não tinha acontecido. E, mais uma vez, trazer o conceito de toxicidade seletiva. Então, o alvo desses fármacos deve estar em algum processo biológico que seja relevante para o vírus. A partir do momento que esse processo biológico também acontece na gente, é a maior chance da gente ter efeitos deletérios associados a esses fármacos. Então, acho que essa visão hoje, esse artigo permitiu, de repente, trazer mais essa discussão, que eu acho fundamental. E quando você for escrever o seu material de tese, sem dúvida, né? Isso ainda falta um pouquinho, mas você também teve essa experiência no seu mestrado, toda essa questão farmacocinética, farmacodinâmica desses fármacos vão precisar fazer parte desse referencial teórico. Então, acho que foi interessante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso hoje. Mas, no mais, acho que é parabéns. Ver se, primeiro, né, quem está aqui, Ives e Karine, querem fazer algum comentário, alguma pergunta para o Felipe. Antes de passar, até eu surgiu uma outra pergunta, que não tem nada a ver exatamente com o artigo. Lá no GAFRE, já tem a prescrição de doxiciclina para prevenir doença sexualmente transmissível quando faz sexo não protegido desses pacientes? Já tem isso implementado? Então, no GAFRE não, na prefeitura. Eles pegam esse medicamento na prefeitura. Tem um programa da prefeitura. Então, você já está em prática? Sim. Já há algum tempo. Eu trabalhei na prefeitura em 2011. Já tinha. E já estava? Já tinha doxiciclina, sim. O que é feito no GAFRE é a chamada PEP, né? E PrEP. É a profilaxia, né? Pacientes que nem não têm HIV e que estão acompanhados, enfim, ou pacientes que são, principalmente, casais sorodiscordantes, que eles chamam. O marido tem, a esposa não, vice-versa, e eles são acompanhados no hospital, para prevenir, para profilaxia, e aí, necessitando de algum medicamento cujo programa não é atendido no hospital, eles são encaminhados para a prefeitura e pegam lá. O que eles pegam no GAFRE é basicamente um antirretroviral e, às vezes, um paciente ou outro um ácido folínico, alguma coisa ou outra. Assim. Bactrim, né, fluconazol, mas a doxiciclina não. Mas isso já é, então, a política pública, a prefeitura fornece, mas você sabe se essa medida já é, assim, estadual, federal, ou qual é a amplitude disso? É uma política, nacional de saúde. Sim, mas que é implementada pelos municípios. Que é passada do Fundo Nacional de Saúde para as prefeituras e as prefeituras compram. Mas eu acho interessante isso, porque eu estava vendo esse assunto essa semana para uma aula que nem eu sei o que eu vou dar, mas estava discutindo com outros professores, até fazendo uma questão de prova relacionada a isso, e me pareceu que é uma coisa mais nova do que 2010, 2011, que você está falando que já acontecia. Então, não, já tinha o medicamento. Eu não sei dizer se a política já estava estourada. Exatamente. Porque me parece uma coisa mais nova. O medicamento já tinha. Até porque há outras indicações, enfim, não só no HIV, né? Mas a política pode ser mais nova, sim. Mas o medicamento já tinha há mais tempo.
Agora, nos grandes centros não tem, mas na prefeitura sim, porque é implementado pela prefeitura. Né? Uhum. Ives, Karine, vocês querem fazer alguma pergunta para o Felipe? Algum comentário? Oi, Felipe, boa tarde. Oi, boa tarde. Hoje eu não tenho muitas pontuações, senão parabenizar você pela sua excelente explicação. O artigo, gostei do artigo novo, né? Mas como você falou, ele estratifica demais, né? Mas não tirou em nada o brilho da sua apresentação. Você, como sempre, muito claro, muito assim, transparente, né? Muito seguro das suas colocações, e isso é muito bom. Parabéns. Obrigada, Ives. Karine? Obrigado. Felipe, parabéns pela sua apresentação, né? É um artigo extenso, né? Mas muito interessante para a sua área, com certeza. Eu gostei muito dessa imagem que você colocou aí, nesse exato slide, né? Acho que ele resume basicamente o artigo, e também gostei muito da primeira imagem que você trouxe, que é a diferenciação, dos exossomos, né? Das microvesículas, né, que se eu não me engano acho que era uma referência de Vanil, né, e colaboradores, 2018. E também não tenho perguntas a fazer sobre o artigo, eu só fiquei pensando depois, né, fazendo um cruzamento aí com o trabalho da Camila, né, epidemiológico, já que esse artigo que você trouxe hoje é um assunto novo, né, da questão de fazer a avaliação, né, da alteração do DNA mitocondrial, né, nas vesículas, por que não, de repente, tentar estudar isso levando em consideração não o sexo, porque isso já é uma coisa que já é bem falada, né, dentro da infecção do HIV, mas, de repente, tentar fazer um traçado com os aspectos sociais, né? Então, pessoas que geralmente moram em locais de vulnerabilidade social talvez tendem a se infectar mais, né? Fazer esse levantamento e também fazer um levantamento em relação à raça, né? Então, diferenciação no mecanismo de infecção e também quantificação do DNA mitocondrial em brancos, dos pretos, enfim, levando em consideração a raça, né? Porque é aquele negócio, a idade você mencionou aqui, o sexo você mencionou aqui, né? Os campos o local da pesquisa que foi realizado, né? Fazendo quem fez tratamento, quem não fez tratamento. Então, acho que isso é algo que já está bem elucidado, mas eu acho que trazer essa outra questão nova para dentro dessa área da pesquisa, né, avaliando essa quantificação do DNA nas vesículas, seria muito legal. Mas, enfim, parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, gostei da apresentação, gostei da sua explicação, você sempre fala, né, com muita convicção, né, é algo que você trabalha também ali no seu dia a dia, né, no Gafre, então acho que foi muito legal, muito interessante, parabéns. Obrigado, Karine, valeu, obrigado. Esse negócio da raça eu achei interessante dela ter falado. A gente está anotando. Porque isso aí também foi na África, esses centros, não foi? Sim. Então, assim, nessa região da África, a população é predominantemente preta. Sim. Qual o percentual de branco e preto aí? Realmente é uma coisa que ela colocou aí que não Por que foi... eles não coletaram nada no Canadá, né? Eles estão dentro de um hospital universitário lá. Por que não tinha... Porque, assim, às coletaram vezes, nada a questão lá, né? Cultural e de instrução, às vezes, afeta a adesão à terapia, Sim. né? Essas coisas todas. Mas que você pode tentar bypassar não, mas tentar neutralizar com algumas medidas objetivas, da viremia, CD4, CD8, mostra que independente do nível de instrução, eles estão aí. Mas essa questão que a Karine falou da raça me parece bem interessante. Aí, e no Brasil é muito misturado, né? É interessante a gente notar. A gente sabe que falar dessa coisa, a diferença, né? Preto, branco no Brasil é tudo complicado, porque você está vendo o fenótipo de cor da pele e não clica no resto. Sim. Mas eu acho que sempre é importante descrever. Sim, e isso é um dado fácil, né? Um dado que e aí ele não comentou. A gente pressupõe que seja principalmente pela população, mas não é fato, né? Boa observação, Karine. Só uma curiosidade, obrigada, professora. Felipe, só uma curiosidade, eu fiquei pensando aqui, como que são as campanhas hoje em dia para mulheres portadoras de HIV que querem ter filhos? Porque hoje em dia, eu estava lendo
há um tempo atrás, né, existe a seguinte política, né, de que mulheres que são as transmissoras, né, que são as portadoras do HIV, elas podem ter filhos, né, mas esse momento do processo de infecção do filho, ele pode ocorrer em determinados momentos, né, na amamentação, no processo de, até mesmo da geração ali do feto, e estimula-se muito mulheres com HIV fazerem inseminação artificial. E aí eu queria saber como que, se você sabe, né, como que é feita essa campanha hoje, atualmente, se existem muitos estudos falando sobre isso. Olha, Karine, o que eu vejo na prática, eu não vou dizer que eu não conheço assim, uma política específica sobre isso, mas o que eu vejo na prática os profissionais fazerem? Você não pode dizer para a pessoa assim, não tenha filho, né? Mas eles aconselham fortemente a pessoa não ter. Se ela puder não ter, se puder adotar, né? Se o casal estiver tranquilo com relação a isso, não tem. Se o casal escolheu ter, se a mulher sozinha escolheu ter, enfim, que tenha, mas que tenha, com carga viral zerada há mais de um ano, controlada, sem infecção oportunista há mais de tanto tempo e que seja acompanhada por um infectologista durante toda a gravidez e o parto, inclusive. E aí você falou de momentos de transmissão. Um momento de transmissão mais alto é exatamente o parto, seja ele cesariano ou natural, né? Enfim, e aí usam-se azidovodina no momento do parto, né? A mulher toma azidovodina injetável, o bebê assim que nasce usa azidovodina xarope, e aí muitos, mais de 90% dos partos, o bebê não nasce com carga viral. Se a mulher estiver nessas condições, com carga viral indetectável há mais de um ano, sem infecção oportunista, acompanhada por um infectologista, tudo direitinho, dentro do protocolo, o bebezinho é mais de 90% de chance de nascer sem carga viral. E aí não ter AIDS, né? Isso é bastante positivo, né? Porque a mulher consegue ter o filho, gerar, né, o filho e o filho não ter HIV. Mas sempre há um risco e sempre há bebês que nascem com carga viral. Não tem como dizer que não vai acontecer, né? Mas é importante que você falou com relação à informação e o suporte de saúde para justamente ajudar a abafar um pouco, não abafar a notícia, eu digo assim, minimizar os números de casos, já que a chance existe. Como que essa mulher pode ser orientada, acompanhada e tudo para que a chance, né, seja pequena, né? E aí a mulher usa a cabergolina, né, para inibir lá a lactação, né? Ela não pode amamentar, mas o bebê consegue viver tranquilamente sem HIV. Agora, realmente, essa transmissão vertical é muito ruim para o bebê, porque se ele nascer com carga viral, desde pequenininho, já é assim, usar medicamento desde recém-nascido é muito ruim, né? Quando ele chegar na adolescência ou na juventude, ele já está ali com um grau de resistência e muito tempo tratando, enfim. E até o impacto sobre o próprio crescimento. Não sei se é um estudo que fala isso, né? Não é só da resistência, o impacto sobre o crescimento. A gente tem crianças lá e adolescentes que tiveram transmissão vertical que se tratam no hospital também até hoje. Felipe. Prejuízos assim na... Desculpa te cortar, Felipe. Pode falar. Pegando um gancho aí no que você comentou, porque é uma questão até que eu tenho bastante dúvida. Então, no caso de uma mãe que vive com HIV e que está na fase da amamentação, ela não pode amamentar o seu filho, né? O filho não sendo aí, não vivendo com HIV. Não pode. Ela usa a cabergolina, e aí lá no hospital a gente fornece o paciente internado, e aí ela usa a cabergolina para inibir a lactação. Entendi. E aí esse bebê ou entra com a suplementação, ou então fica aí a cargo dos bancos de leite materno, né? Seria basicamente essa a saída. Isso. E aí tem políticas de doação de leite, lá no hospital, inclusive, a gente distribui para crianças HIV. Tem leite, o Ministério da Saúde compra leite e a gente distribui para essas mães HIV positivo, que o filho não é positivo, e até os que são também, né? Acaba distribuindo todos. Perfeito, Felipe. Obrigado. Até porque se ela faz uso de medicamento, não é só a questão se o vírus vai ser passado pelo leite, mas o próprio medicamento, né? Então, mesmo que ela esteja controlada, não é interessante por conta do leite poder ser um veículo para o fármaco, né? E aí
causar um montão de coisa na criança, independente dele ter carga viral ou não. E às vezes a carga viral está zerada há mais de um ano e meio e a pessoa transmite. Né? É raro, é difícil? Mas pode acontecer. Né? Tem estudos que falam sobre os locais de esconderijo, entre aspas, né, do vírus, né, locais de depósito, em que ele ficaria lá mesmo com carga viral indetectável. Então, há possibilidade de transmissão, seja por qualquer via. Sabe que eu fiquei pensando, o próprio vírus pode ficar nessas vesículas? Não sei. Ele não falou de micro-organismos ali naquele monte de exemplo que ele usou, né? Ele não falou de micro-organismos. Mas fiquei pensando se o vírus é Porque gigante ele também- demais para o tamanho das sim. vesículas. Não sei, eu não tenho Né? noção 100 da dimensão. nanômetros, né? Até 1 micrômetro, enfim. Não sei. Eu não tenho noção do tamanho. Ele não fala de micro-organismos, não, até porque aqui são substâncias, né, liberadas de dentro da célula. Mas eu não sei se o vírus consegue infectar porque não tem material genético ali dentro. O vírus infectaria, né? Não sei se ele sobreviveria ali dentro. Enfim, não sei. Mas aí o RNA do próprio vírus, né? Porque RNA pode, né? Tá ali dentro. Pode, mas aí ele não teria um núcleo para infectar, porque não é uma célula, né? Ele ficaria solto ali, Não né? mas... Estaria ele nadando tá ali. dentro, mas não é para comunicar entre uma célula e outra. Sim. Então, Poderia será ser que transmitido. o RNA do vírus não pode ser transmitido de uma célula e outra pela Pela vesícula? vesícula. Sei lá, não sei. Para mim também é meio... Mas fiquei assim agora. Estava nadando ali, Será que não é um no chão. esconderijo? Não, mas enfim, não sei, né? Locais de Parte de depósito. virologia não é minha praia, mas sei lá, tá aí a pergunta. Ele fica depositado e às vezes até por anos, enfim, depois reaparece. Então, por isso que não dá para dizer que a pessoa está curada, né? Ela está controlada, está zerada, com carga viral zerada, mas curada ainda não se pode afirmar, né? Vai chegar o dia. Tá, Natan? Felipe, no começo eu cheguei muito depois, então estava me situando ainda, mas depois eu consegui pegar o ritmo. Eu achei muito interessante o artigo, pegar a gravação, porque eu quero assistir essa parte da introdução, principalmente para entender isso. E eu não tenho muita pergunta não, só dar parabéns. Obrigado. Primeiramente quero parabenizar pela apresentação, que foi ótima. Eu também achei muito interessante você trazer a imagem da sua célula com onde cada antirretroviral vai agir. E a minha pergunta é sobre a pesquisa, ela foi feita no país Burkina Faso. Burkina Faso, é na África, certo? E esses dados, eles foram analisados lá mesmo ou transportaram eles para o Canadá para poder fazer essa análise de dados? Então, esse aluno de doutorado, ele faz doutorado no Canadá. Né? Mas ele é africano, então ele usou lá os dados do Burkina Faso e parece que eles trataram, sim, os dados no Canadá, na Universidade de Laval. O negócio é a análise, onde foi dosado, talvez seja a pergunta dele, né? Porque transportar da África para o Canadá material biológico é possível, mas imagino que tem uma logística, né? Além da logística, uma burocracia. Não sei te dizer. Eu estava falando semana passada sobre talvez fazer o prospectivo nas clínicas da prefeitura. Sim, e a gente teria essa dificuldade, né? De transporte, né? De transportar a amostra, né, para o Gafre, porque não é uma coisa assim, eu boto na minha mochila e levo, né? Mesmo que seja 1 quilômetro, 2 quilômetros, eu não posso fazer isso. Porque vai depender se é GUC ou não sei, dependendo se é GUC por nitrogênio. E mesmo assim tem que comunicar o CEP, né? Eu estou transportando material biológico, enfim. Algumas questões aí envolvidas, né? Então, eu imagino que ele não tenha feito isso lá, porque são várias técnicas, né? PCR, citometria de fluxo. Não sei se ele tinha essa tecnologia lá. E ele não citou nenhuma universidade de lá, ele só citou centros de saúde em que ele coletou sangue. Só isso. Né? E na Universidade de Laval, não. Aí a gente tem todo o aparato, então eu imagino que foi transportado, mas não sei te dizer, não. Posso até mandar e-mail pro Bazier. Perguntar para ele. Não sei como foi, Bazier. Isso aí. É isso mesmo. Foi obrigado. Então, Felipe, obrigada mais uma vez. Parabéns. Karine e Ives. Até a próxima. Karine, você pode interromper a gravação para a gente? Claro, vou interromper aqui. Obrigada, gente. Até semana que vem. Semana que vem é a Karine.